suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, estamos juntos nesta manhã de quinta-feira, hoje 5 de dezembro. Hoje comemora-se o Dia Nacional da Cruz Brasileira, Cruz Vermelha Brasileira. A partir de hoje nós vamos estar exibindo um bloco, Sala de Prosa. E hoje o reverendo Hernandes Dias Lopes com o reverendo Jeremias estarão falando sobre vida e suicídio. Em seguida você terá a oportunidade de ouvir a primeira parte que será transmitida pela missionária Francinete Porto de Moraes, que pregou em nosso templo. Fala, meu príncipe, minha princesa. Ah, não, peraí. Você sabe que não sou eu, né? É essa fera aqui que fala assim. Fala, gente boa. Nós estamos começando. Ó, sala de prosa, ainda tem xícara, brutal. Agora, o que tem aqui dentro? Se você adivinhar, você não pode adivinhar se é crente, é água. Estamos começando uma jornada onde nós vamos bater um papo, eu e o Santo Varão e eu. E convidamos você para nunca perder, estar conosco sempre. Bom ver, Varão. É uma honra para mim estar aqui, Gerê. E hoje, para começar, tratando de um tema pesado, mas importante. Absolutamente importante. Pois é, gente. Nós vamos conversar sobre vida e suicídio. Você sabe que o mestre Hernandes, como eu gosto de falar com ele, escreveu um livro extraordinário. Santo Varão, nós temos 3 homens de Deus que pediram para morrer. Exato. Moisés falou, Deus tira a minha vida. Exato. Elias falou, eu quero morrer. Quer morrer. E Jonas falou, eu quero morrer. Que causas você veria que levam uma pessoa a pensar em morrer e até tirar a sua vida? Jeremias, são muitas causas. E o suicídio hoje ele é um problema tão grave que é considerado um dos maiores problemas sociais do mundo. As estatísticas mascaram muito a questão do suicídio. Porque há mais suicídios no mundo do que assassinatos. Para cada suicídio que é divulgado como tal, tem 10 que não são divulgados. Então, esse é um problema grave, mas penso eu que a principal causa, Jeremias, é a depressão. Tem outras causas, como problemas financeiros, problemas passionais, saúde abalada, doença incurável, decepção amorosa, traição, rompimento de noivado, namoro, casamento. Mas a depressão é a causa número 1 que tem levado as pessoas. A mente humana, né? A mente humana é tão complexa. Veja você, Varão, dias desses lá em BH, numa faculdade de medicina, 7 alunos em 2 meses suicidaram. Então não tem nada a ver com a cultura. Não tem a ver. Aliás, as pessoas que mais se matam são as mais cultas. Até porque há pessoas que pensam o seguinte, se eu souber isso, se eu alcançar aquela posição social, se eu tiver uma vida financeira estável, eu acho que esses dramas da alma vão cessar. Você citou aí sobre depressão, mestre. Crente também sofre isso? Sofre. Aliás, Gerê, esse é um grande problema no meio evangélico, no meio cristão, por 2 vertentes perigosas. Uma delas, de T.L. Osborne, que diz que depressão é demônio. Aí o camarada está enfrentando depressão, mesmo, né? bota demônio em cima dele. Pode ser, mas certo. Pode não ser. Aham. Outra vertente, lá do Jay Adams, diz não, depressão é pecado. Aí o camarada está enfrentando a depressão, mais 1 tonelada nas costas dele de culpa, estou em pecado. Pode ser demônio? Pode. Pode ser pecado? Pode. Mas pode ser que um crente cheio do Espírito Santo enfrente uma depressão. Enfermidade. É uma enfermidade. A Organização Mundial de Saúde considera a depressão como uma doença. E é muito interessante que a doença emocional, você não vê. O cara quebra o braço, todo mundo sabe que ele quebrou o braço. Deu um problema no estômago, vai lá, faz uma endoscopia, constata. O mestre, há uma angústia que sofre todos nós, né? Por exemplo, um irmão, uma irmã na fé. Recentemente nós tivemos uma série de suicídios e que a mídia
aproveitou para pôr os pastores na berlinda. Virou tese de psicanalíticos. Vários da pastores psicanálise. tiraram sua vida. Esses dias um amigo está lançando um livro, O Suicídio de Pastores, e a capa é brutal, porque tem um sujeito como se fosse um pastor e a gravata dele é uma forca. Só a capa me assombrou, varão. Mas não é de rir, não. Mais assombroso do que isso, acontece no Japão, pra você ter uma ideia, onde há o maior índice de suicídio do mundo, e eu tenho esse livro, onde a capa do livro é um caixão, e o livro ensina várias fases e etapas de como fazer o suicídio, como executar eficazmente, passo a passo. Não, então agora... E 50% das pessoas que se matam no Japão têm esse livro como cabeceira. Ô, gente boa, a conversa nossa aqui não é para te ensinar nada disso, não. Nossa conversa é outra. Nossa conversa é para te tirar daí. E que você ajude quem tiver aí sair. Porque louvado seja nosso Senhor, que a vida está no nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, de vez em quando você já te perguntaram assim, pastor, o cara que suicidou, ele dizia que era crente. Ele perdeu a salvação ou ele está no inferno? Essa é uma questão interessante, porque há uma ideia no imaginário popular religioso brasileiro que todo suicida é um discípulo de Judas Iscariotes. Então, todo suicida vai para o inferno. Judas não foi para o inferno porque suicidou. Judas foi para o inferno porque não era crente, porque não era salvo. Pronto, é aí mesmo. Então, é possível, a pergunta é, uma pessoa crente pode adoecer? Ela pode ter uma depressão? Pode. Se ela não for devidamente tratada, ela chega a um ponto, pode chegar a um ponto de desequilíbrio tal que ela não é mais 100% consciente dos seus atos. E ela pode atentar contra a própria vida. Agora a pergunta é, uma pessoa salva perde a salvação? Não. Se foi salvo? Se foi salvo, salvo para sempre. Aleluia, estamos juntos. Nem a morte pode separar uma pessoa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Ô, meu santo homem, nós podíamos conversar um pouco assim, como é que ajuda o cara não chegar nessa linha, entendeu? Quer dizer, ele parar aqui, ó, ele não chegar ali não, ele parar aqui no meio da mesa. Prevenções. Prevenções. Então, veja bem, a primeira coisa, todos nós precisamos de um amigo. Deixa eu parar aqui. Ô, gente boa, você tem amigo, não? Esse aqui é meu amigo, ó. Ele ficou de cabelo branco assim porque é meu amigo, desde a juventude. Uma honra. É verdade. Nós precisamos de um amigo do peito. O que é amigo? Amigo é aquele que confronta você em secreto e defende você em público. É boa. Amigo é aquele que chega na sua casa quando todo mundo já foi embora. Amigo é aquele que se aproxima de você não por aquilo que quer tirar de você, mas que quer dar a você. Ele ama você não pelas suas virtudes apenas, mas apesar dos seus defeitos. Então todos nós precisamos de alguém, de um ombro, onde você pode abrir o coração e falar, eu estou sentindo isso, a minha alma está doendo, eu estou angustiado, estou pensando até tirar a minha vida, o que é que você fala para mim? Ora comigo. Só o fato de você se abrir com alguém, partilhar a dor com alguém, você já divide a carga, você já recebe ajuda, você já tem vontade de viver e não de morrer mais. Ô, gente boa, você que tem amigos, você não abandone seus amigos. De vez em quando você precisa dar um alô. Quando seus amigos fugirem, às vezes ele vai se fechando. E é claro, há amigos que quando estão assim, eles não dão conta nem de ler a Bíblia. Eles não dão conta de orar, eles não dão conta de sair de casa, eles não dão conta de ir ao culto. Você precisa ir lá, ler a Bíblia para eles, orar com eles, lembrar que Jesus está vivo. E porque Ele está vivo, a esperança continua. Não é, mestre? Com certeza. Há uma coisa, Jeremias, que o Dr. John Piper coloca num dos seus livros, Sorriso Escondido de Deus, que homens de Deus como David Brainerd, como John Bunyan, que escreveu O Peregrino, como William Cowper, que foi um grande poeta, tiveram crise de depressão, e William Cowper chegou a tentar suicídio algumas vezes, e precisou de alguém monitorá-lo. Então, é muito importante você, que talvez esteja enfrentando uma depressão, talvez decepcionado aí com a situação de crise no casamento, um noivado rompido, um problema financeiro que você não sabe resolver, uma doença que não tem cura, tem esperança.
Em Jesus tem esperança. Você precisa buscar Jesus, você precisa se aproximar de alguém que ama Deus para estender a mão para você. Essa crise passa, a depressão é cíclica, ela passa. O sol volta a brilhar, a esperança brota de novo. Por isso nós vamos orar por você. Senhor Jesus, dono da vida, o Senhor está vendo onde cada um está. Alcança ele. Faz brilhar no coração desse homem, dessa mulher, dessa criança, desse adolescente jovem, a esperança de que perto está o Senhor. Amém. E que ouve todo aquele que nele confia. Abençoa aqueles que perderam pessoas queridas que suicidaram. Amém. Que as consolações do Senhor o alcance. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Oremos mais uma vez. Pai, em tuas mãos entrego agora esta palavra, que não é minha, é tua. E eu estou aqui apenas como uma porta-voz, Senhor. Usa a minha boca, os meus lábios agora, e fala a tua igreja nesta noite, Senhor, aquilo que o Senhor está no teu coração. Eu sei que o Senhor subiu aqui comigo, e eu desapareço e o Senhor esteja presente aqui agora, e fale a sua igreja agora, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Podeis assentar, meus queridos, fica em oração. Eu quero neste momento dar uma introdução. Quando lemos esta palavra, vamos repetir todos: somos um vaso nas mãos do oleiro. Eu quero ver a igreja. Somos um vaso nas mãos do oleiro divino. Louvado seja o nome do Senhor. Deus envia Jeremias à casa do oleiro para observá-lo a trabalhar. Naquela época, a maioria dos pratos, vasos, potes, eram todos feitos de barro. O oleiro, ele tinha como propósito de selecionar o barro, projetar a peça e cuidadosamente a modelar, e modelava para um determinado fim. Enquanto o profeta Jeremias estava lá observando ele fazer aquela obra nas suas mãos, com aquele barro, Deus nos diz aqui a palavra de Deus, que eu botei aqui na meditação, que do seguinte fato: que se o vaso não estivesse ficado de acordo do modo que o oleiro queria, ele desmanchava este vaso, e com o mesmo barro ele tornava a fazer um outro vaso, não como ele queria, mas conforme a vontade do oleiro. E o oleiro divino está aqui nesta noite, e ele quer moldar a minha vida e a tua vida, igreja. Ele está aqui, e este barro, irmãos, que para mim diz que não tinha nenhum valor. Ali, aquele barro, era Deus como oleiro. Ele tem todo o poder de transformar o barro, o vaso, em um vaso útil. E nesta noite Deus quer transformar vidas nesta noite. Ele quer moldar a minha vida e a tua vida, não como você quer, mas é como Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz ainda, meus queridos, que assim como o oleiro tinha poder sobre o barro, Deus tinha poder sobre Judá, e continuaria a trabalhar no seu povo para torná-lo um vaso bom. Entretanto, assim como não é possível moldar o barro que secou ou endureceu,
Deus não pode moldar um povo que está com o coração endurecido, que está com a sua mente, que não quer dar ouvido à palavra de Deus. E nesta noite, Deus, pelo seu Espírito Santo, quer falar com você, igreja, comigo. Primeiramente, Ele falou que Ele quer fazer deste um vaso novo. Nem que Ele tenha que te quebrar, nem que Ele tenha que me quebrar, nem que Ele tenha que nós passarmos por luta, por provas, por dificuldade. Mas Deus quer fazer um vaso novo. E Deus não vai operar na minha vida nem na tua vida se você endurecer o seu coração. Sabe por quê, meus queridos? Lá em Ezequiel, gostaria se a menina colocasse ali. Ezequiel, capítulo 11, no versículo 19, ele diz assim: e eu lhe darei o mesmo coração, e um espírito novo porei dentro dele. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um novo coração. Deus quer tirar o meu coração de pedra, o teu coração de pedra, e colocar um coração de carne. Sabe por quê, meus amados? Que Deus mostrou ali ao profeta Jeremias sobre o oleiro, sobre o barro, porque o barro, ele é fácil de manusear. A argila, eu trabalho com argila fazendo arranjos, e se você, quando você faz, até um dia, 2, você ainda pode desmanchar. Mas depois, irmãos, ele resseca, e tem que quebrar com um martelo, com alguma coisa, se você quiser desmanchar. E ainda mais ainda é o gesso. O gesso, ele endurece, e muitas vezes, enquanto eu estava meditando, Deus começou a falar ao meu coração, que muitas vezes nós, como servos de Deus, estamos com um coração endurecido. Deus fala, e a igreja continua rebelde, não dá ouvido ao que Deus quer falar com você. Por isso que muitas vezes, meus amados, Deus permite que passamos por algumas situações em nossas vidas, a começar da minha vida, porque Deus quer fazer de mim, de você, um vaso novo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer fazer um vaso não conforme o meu querer, mas é conforme a vontade dEle. E muitas vezes, irmãos, quando ele pega o barro, se aquele barro está ali amolecido, ele vai amassar. E é isso que ele tem feito com muitas vidas, ele tem amassado. Muitas vezes é através da enfermidade, muitas vezes é no casamento, muitas vezes é com o filho, é com o vizinho, é no trabalho, é lá onde você estuda, é com o seu vizinho. Mas sabe o que é isso, meu querido? Meus amados irmãos, Deus está querendo moldar e fazer um vaso novo. Então, quando ele diz, no que a gente estamos falando aqui sobre a importância, ele diz ainda, irmãos, que Deus é o oleiro divino, no versículo 7, e precisamos, ele mostra que nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados, no versículo 8, e nos convertermos. Por isso que lá em 2 Crônica, capítulo 7, versículos 14 a 16, diz, acabando, é do 14 ao 16, os versículos 14 a 16. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 a 16. Preste bem atenção. Diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente,
e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Se o meu povo, ele não está falando do incrédulo não, viu, irmão? Lá fora não. Ele está falando do meu povo. Você é o povo de Deus. Você é o vaso nas mãos de oleiro. E Ele quer nesta noite que nós nos humilhemos, que nós desçamos à presença do Senhor como Jeremias. E o primeiro ponto desta mensagem, que nós demos o tema, falando que nós somos um vaso nas mãos do oleiro, que nós precisamos despertar. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 14 e 15 diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Deus quer que a igreja do Senhor, que nós despertemos do sono e nos levantemos para levar a palavra aos que estão precisando, aos que estão sofrendo, aos que estão humilhados, os que estão passando, muitas vezes, irmãos, pedindo um socorro. Então Deus está despertando. Então, em primeiro lugar, devemos despertar. Desperta tu que dormes. Desperta, Francinete. Ele está dizendo isso. Desperta a igreja do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, ele diz lá em Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 3. Em segundo lugar, ele diz, levanta-te. Lembra-se que ele disse ao profeta Jeremias, levanta-te e desce à casa do orelho. Primeiro devemos descer, nos humilhar, orar e buscar a face do Senhor. Em segundo lugar, despertarmos do sono. Em terceiro lugar, devemos levantar. E diz assim a palavra de Deus, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti virá surgindo a glória, e se verá sobre ti. E as nações caminharão na tua luz, e os reis ao resplendor de que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos, a parte primeiro, e vê do que estás e ajuntando. Então ele diz, manda que a gente deve levantar, porque a glória do Senhor está nascendo sobre ti. Igreja do Senhor, levanta-te e leva a palavra do Senhor. Levanta-te, igreja, e faz a diferença onde você mora, onde você está, onde você estuda, onde você trabalha. Levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E ainda Isaías, para quem possamos levar, Isaías 52, ainda falando em despertar. Desperta, desperta, o versículo 1, Isaías 52. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti incircuncisos, nem incircunciso, nem imundo. Levanta-te, igreja. Mais uma vez o Senhor diz que devemos nos levantar, nos despertar, estar com os ouvidos atentos à voz do Senhor, clamar, fechar a boca para falar o que não convém, mas abrir para louvar, para exaltar e para dizer que só o Senhor é Deus, que Ele é soberano na minha e na tua vida. Desperta do sono. A igreja precisa, irmãos, talvez tudo isso que está acontecendo, Deus está despertando a sua igreja para levar a palavra. Nós estamos acomodados, não estamos levando, não estamos indo como o ide do Senhor Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E lá em Isaías
52, versículo 7 e 8 diz: que quão suave são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem e que faz ouvir a salvação, que diz: a Sião, o teu Deus reina. Eis a voz dos teus atalaias. Eles alçam a voz juntamente e exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor voltar a Sião. Jesus está voltando, irmãos. Nós estamos achando que Jesus só vai vir daqui a 100 anos, daqui a não sei, 20 anos. Jesus pode voltar ainda hoje. Amém, igreja? Ele pode voltar ainda hoje, irmãos. E vir buscar a sua igreja. E Ele vem buscar um povo que se humilha na presença do Senhor, que desce à presença do Senhor, que procura deixar o barro, não endurecer o coração, mas com o coração amolecido, para que Deus trabalhe no teu coração e no meu coração. Deus quer um coração quebrantado. Ele diz que é um coração quebrantado e contrito eu não desprezarei, diz o Senhor. Por isso levanta, desperta, e para que a gente possa estar na presença do Senhor, esperando e aguardando. E em quarto lugar, nesse aqui nós vamos, mais uns 10 minutos, eu garanto aos irmãos que a gente termina logo, não vou demorar muito não. É Isaías 61, versículos de 1 a 3. Diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que nele seja glorificado, louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção, igreja. E o profeta Isaías nos diz aqui que o Espírito do Senhor Jeová, Ele está sobre mim e sobre você. Ele está sobre mim porque o Senhor, diga assim, o Senhor me ungiu. Bem forte, irmão. O Senhor me ungiu. Você é ungido do Senhor. E nos diz a palavra de Deus que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Aquele povo, o diabo não tem poder sobre a vida do ungido do Senhor, porque ele é guardado. Ele é protegido. E ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Temos que agradecer a você, telespectador, que esteve conosco. E desejamos a todos um dia abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por